Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões do Galaxy Z Fold 8, aquele celular com formatinho aqui de passaporte que com certeza fez muito sucesso na apresentação dele fora do Brasil e aqui também no Brasil. Foi o preferido de todos os produtores aí, criadores de conteúdo que eu conversei. Todo mundo gostou muito dele pela proposta diferente. E hoje eu vou falar sobre essas impressões, o que mais chama atenção quando você tira esse aparelho da caixa e começa a usar. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então esse aqui é, na minha opinião e de muitos amigos meus, o celular da Samsung mais esperado do ano. Por que que ele é mais esperado do ano? Basicamente, gente, é por conta do formato, tá? Esse é um formato que já apareceu em outros aparelhos, se não estou enganado, da Huawei, mas não chegou aqui no Brasil de forma, né, e nem, assim, a gente não viu por aqui chegar de forma mais massiva, e acho que somente em apresentações, mas não chegou a ser lançado assim de forma, né, oficial, com propaganda e com estímulo de vendas, tá? E por que que chamou atenção também? Porque, ao que tudo indica, o iPhone deve ganhar uma versão semelhante com esse formatinho aqui chamado por muitos de formato passaporte, tá? Então, primeiro ponto, sem dúvida alguma, tá nesse formato. O formato realmente é uma sensação diferente de utilizar, ele fica bem na mão, ele é gostoso de utilizar até para jogos, vou mostrar daqui a pouco, mas no bolso, por ser mais curto, mesmo ele sendo meio quadradão aqui, com cara de carteira até, né, de passaporte ou carteira, ele fica bem no bolso. Tá? Então esse é um ponto bem positivo e bem interessante desse aparelho. Por ele ser mais largo, eu não tinha uma expectativa de que ele ficaria bem confortável no bolso, mas o fato é que ele ficou. Então, o primeiro ponto, sem dúvida alguma, que chama atenção é o formato. Tá? E atraiu aí tanto que todo mundo, né, sei lá, de cada 10 pessoas que eu conversava, acho que quase que todo mundo, né, 10 entre 10 queriam testar esse modelo de celular na saída, né, saindo do evento da Samsung. Então, fiquei muito feliz de poder receber e fazer esses testes com esse aparelho. Meus agradecimentos ao pessoal da Samsung e da CDN, tá? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto interessante, ele tem uma bateria de 4.800 mAh, o que é uma ótima bateria considerando o tamanho do aparelho e considerando também que muitas vezes você vai usar ele fechado, porque a tela é agradável de utilizar, tá? A tela é uma tela que você usa assim com grande tranquilidade, tá? Então, assim, é um negócio que me chamou bastante atenção, como você consegue utilizar para rede social, para navegação na internet, para o que você quiser, você consegue utilizar super bem com a tela nesse formato. Ó, ele pega uma publicação inteira aqui facilmente, ó, então não tem nenhum grande problema. Ó. É muito agradável de usar para rede social. Primeiro ponto que chamou a atenção e, né, com essa bateria, a bateria tem uma expectativa de que ela dure bastante. Estou começando a utilizar, acabei de configurar o aparelho, tem muita coisa para fazer, mas a expectativa é muito boa. Ele vem, outro ponto positivo, com um carregador de 45 watts na caixa, bem maiorzão, né? Quem viu o unboxing viu, é um carregador mais parrudo ali, então ponto excelente, né? Um top de linha, com um carregador de acordo. Então a Samsung marcou aí uma boa presença, né, nesta caixa. Outro ponto, ele vem aqui embaixo do capô, ele tem um processador Snapdragon 8 Elite geração 5, aquele For Galaxy. Então ele é muito fluido, ele é muito rápido, tem 12 de RAM, então é um celular que não vai deixar na mão quando nós pensamos em performance, tá? Então essa parte aqui de desempenho e performance, ele com certeza vai sobrar. Esse modelo que chegou para mim tem 512 de armazenamento, que é um belo armazenamento, então você juntando aí 12 de RAM, 512 de armazenamento e o Snapdragon top de linha, é um celular que tem uma saúde e tanto, né, para ter um bom desempenho em qualquer situação. Eu senti que ele é muito bom para consumir conteúdo, como eu comentei, né, nas redes sociais, você consegue ter ali uma visualização muito legal, tanto com a tela
fechada quanto na tela interna também. Olha, você tem uma visualização bem interessante, ó, bem legal, consegue, ó, ter ali um uso bem legal do celular. Aqui tá, aparece para mim, né? Mas aqui, enfim, ó, você consegue utilizar super bem esse celular em qualquer posição. Outro ponto interessante, né? Aqui, se você pensar em consumo de vídeo. Então aqui também o que me chamou a atenção é que ficam bordas bem estreitas na parte de cima e na parte de baixo. Tá? Então ele é mais agradável do que um dobrável normal para você consumir conteúdo, porque você sente que tem um aproveitamento maior. Aqui, obviamente não, né? Mas nessa posição ele fica bem melhor. Uma coisa que eu estranhei um pouquinho, mas não chegou a incomodar, mas assim, acontece. Os alto-falantes estão nessas duas extremidades, ó, aqui em cima e aqui embaixo. Então, quando você está assistindo um vídeo, você sente o som vindo daqui, meio que do meio do aparelho, tá? Não chega a ser a sua esquerda, mas um pouco do meio. Então, nessa posição não dá aquela sensação de estéreo como em outros aparelhos, como o Galaxy S26 Ultra, tá? Então você vai ter uma impressão menor, né, de estéreo, daquele som espacial ali mais interessante. Por outro lado, uma coisa que eu gosto de comentar, né, a parte aqui de leitura de livros, gente, é sensacional, tá? Então, para consumir conteúdo, olha, fica muito mais interessante. Claro que você tem uma tela que tem mais brilho, que reflete, e um Kindle é mais confortável nesse quesito. Mas considerando que ele tem uma tela colorida, você pode, se quiser ler quadrinhos, tal, você vai ler com uma qualidade e sabe, um visual muito mais bonito. Então, eu acho que com certeza, para leitura de livros é sensacional. Isso aqui, ainda com praticamente quase nada de vinco, tá vendo aqui? Dá para ver, ó, tá bem retinho aqui por conta daquela tecnologia com titânio. Então tá muito legal de acompanhar aqui, de ler os seus livros favoritos. Então realmente gostei muito, achei muito interessante e tenho assim muito mais vontade de ler nesse formato do que em outros formatos que eu já tive aí de outros dobráveis. Então gostei bastante, outro ponto bem interessante. Bom, seguindo em frente, um ponto que vale a pena mencionar, gente, muita gente questionou, o desbloqueio é aqui na lateral, tá? Antes de mais nada, fica aqui, não é na tela. E o que eu ia comentar é o seguinte, aqui você tem um ponto que é muito legal e vale a pena comentar, aqui a parte de jogos, tá? Por incrível que pareça, não sei, eu gostei muito de jogar nesse aparelho com essa telinha mais quadradinha, tá? Então assim, ele é muito agradável, ó. Você fica com uma tela excelente e consegue ter uma visualização de tela ali muito interessante e diferente. Talvez eu tenha me animado tanto porque é um formato de tela diferente e me agradou, ele é leve, ele fica bem encaixadinho aqui na mão. Ainda vou testar com emuladores, mas acho que ele deve ficar muito bacana com o emulador, porque ele é mais quadradinho, né? A tela, em muitos casos, acaba fazendo ali, remetendo às telas, né, aos formatos de telas de videogames mais antigos. Bom, se você abrir, como é que fica? Fica isso aqui, fica show de bola também, fica muito legal. Então, tem essas duas possibilidades de utilização e as duas me agradaram bastante, porque ele é mais leve do que outros dobráveis que eu testei, então fica muito bom na mão, né? Fica ali bem agradável de utilizar. Eu tenho jogado bastante com ele por conta disso, né? Por conta dele ser mais leve e ser bem gostoso. Realmente é bem gostoso de usar, é bem agradável, tá? E o que eu falei, né? Você pode usar ele aberto ou fechado, e ele fechado também fica muito legal para você usar para jogo. Agora, muita gente perguntando das câmeras. Aqui nós temos
duas câmeras de 50 megapixels, a câmera principal, e uma ultra-wide. Não tem zoom ótico nesse celular, tá? As câmeras frontais, né, que é tanto essa externa quanto essa câmera frontal interna, as duas têm 10 megapixels. É aquela história, é o padrão aí da Samsung de muito tempo, então não é uma coisa que tem me incomodado, eu tenho gostado de utilizar, mas eu sinto que é uma câmera que ela é mais ali na uma pegada de, como é que eu vou dizer, ela lembra mais uma linha S que não seja ultra, entendeu? Ou a linha Edge, a linha ali de celulares mais fininhos, sabe? De celulares mais compactos, então tem essa pegada. Um negócio interessante, quando você tira foto, você vê a foto inteira na tela, não tem borda quando você está nesse formato aqui. Então é uma experiência interessante, é bem legal. Você consegue também ver e editar, né, fotografar e editar aqui nessa tela interna, e aqui também você fica com uma visualização total. Você usa a tela completamente toda aqui, inteirinha, para visualizar sua foto. Então é bem interessante você não ter bordas aí em situação nenhuma. Então olha, aqui ela fica com a bordinha, né? E aí, porque eu tirei na parte, no formato horizontal, assim também fica sem nenhuma borda. A foto está ocupando o espaço inteiro da tela. Pode ser uma besteirinha, mas é interessante. Não espero um desempenho assim, ah meu Deus, que absurdo de fotos desse aparelho, mas espero que seja muito semelhante à linha S e a S26 e S26 Plus, só que, obviamente, sem a terceira câmera, tá? Então, pode ser que fique até um pouco superior, né? São duas câmeras de 50 megapixels, então até um pouquinho melhor pensando neste ponto, tá? Mas é isso. É um celular agradável, é um celular que no bolso e na mão fica muito interessante. Eu acho que tem uma tendência de consumo menor de bateria, porque dá para usar muito bem ele nessa posição aqui, quando ele está fechado, né, eu falar aberto, então dá para usar assim tranquilamente, que minha internet não está ajudando muito, mas enfim, dá para a gente conseguir uma experiência bem legal de consumo de mídia, de criação de conteúdo também. Ele tem uma aparência ali de câmerazinha fotográfica, é bem interessante também. E agora é continuar testando a carinha de câmera, tá vendo? Fica com uma carinha de câmera, só faltava ter um botão aqui em cima, né? Mas fica com uma carinha de câmera bem legal. E agora, gente, é colocar para teste. Assim ele fechadinho também fica legal na horizontal. E a única coisa que eu senti, né, falta como eu tinha mais tela, aqui é um backup que eu recuperei do S26 Ultra. Como eu tenho mais tela para cima, eu tinha uma faixinha aqui em cima em branco, e aqui eu fiquei completamente tomado pelos aplicativos, tá? Então é uma coisa que eu estranhei um pouquinho, né? Mas é por conta do formato, é um comportamento esperado. E é isso, gente. Agora é colocar o brinquedo aqui para teste, de verdade. Pelos próximos 2 meses será o meu celular aí de uso mesmo para trabalhar. Então, em breve teremos aí novidades e mais impressões. Aqui é a capinha que foi enviada pela Samsung, transparente, legal, porque mantém a cor do aparelho, tá bonita. Eu achei que corri o risco de não ser tão legal, tal, mandaram lavanda, mas está bem bonito. Uma cor bonita, ficou bem interessante. E a capinha mostra a cor, eu achei que é uma boa escolha. E ainda todas as capinhas da Samsung têm o MagSafe, tá? Então, se tiver algum acessório, carregador, qualquer coisa parecida, toda a linha de capinhas originais da Samsung tem esse ímã aqui, né? Esse MagSafe, para poder ajudar a fixar, né, aqui, seja o que você precisar, um carregador ou colocar num tripé, o que for. Mas é isso. Então esse aqui é o novo dobrável super esperado da Samsung, e em breve mais vídeos contando como está a experiência com esse celular. Bom, pessoal, então é isso. Essas foram as primeiras impressões do Galaxy
Z Fold 8. É até confuso, né, falar o nome, porque o Z Fold 7 era no outro formato, no formato do Ultra. Então eu ainda estou estranhando um pouquinho o nome, mas esse é o novo dobrável aí, que é o mais desejado e o que todo mundo quer testar mesmo, todo mundo quer conhecer. E o formato, a gente realmente é diferenciado e está muito legal. Tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.